Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal da Blockchain. Sou o Vinícius, sou Community Manager e hoje eu estou aqui com o nosso convidado Júlio, né? O gente vai falar um pouquinho sobre rastreabilidade, sobre novas tecnologias e como o Júlio se interessou pelo agro. Júlio, muito obrigado, tá, por tirar um tempinho para conversar com a gente. Por nada, é um prazer participar aqui com vocês. A gente que agradece. E Júlio, né, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, né, contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, né, se, né, foi algo natural, né, a sua trajetória no agro, se você, né, se foi ao longo do tempo ou até mesmo, né, se foi de família. Conta pra gente um pouco. Então, eu sempre cresci no meio rural, né, meus avós moram na zona rural, então sempre eu tive esse contato. E fui crescendo assim, mas a veterinária não falava, meu sonho era ser veterinário. Foi nos últimos anos do ensino médio que eu decidi realmente fazer veterinário. E uma vez, eu andando a cavalo com meu padrinho, a gente estava em um serviço lá na roça, e ele falou: "Não, quando você entrar na veterinária, a gente vai começar a mexer com IATF aqui na roça". Aí o que eu falo, ele plantou uma sementinha na minha cabeça, né, então eu entrei na veterinária já com esse pensamento de focar em reprodução, e isso foi em 2020, meados de 2020. Aí em 2021 eu entrei na faculdade, e já com esse pensamento, né. Então de lá até hoje sempre busquei estágio na área para me aperfeiçoar cada vez mais e aprender, né. E ontem foi, de fato, meu primeiro serviço lá com ele. Então o que ele me pla a sementinha que ele plantou lá em 2020, hoje a gente já está colhendo os frutos desse trabalho, né. E a gente tá aí cada vez mais, querendo crescer, aprender novas tecnologias também, transferência de embrião, aspiração folicular, e sempre buscando conhecimento. Eh, Falando um pouquinho da rastreabilidade, no meu último estágio, eu tive muito contato com a rastreabilidade, não tinha muito contato e dessa vez eu tive a oportunidade. Lá na fazenda a gente tinha, muita transferência de embrião, então todas as receptoras, né, elas tinham um chip, e quando essas vacas chegavam até o curral para o manejo, a gente lia o chip delas, e ali continha todas as informações da vaca. Então desde o nascimento, o pai, a mãe, quantas vezes foram transferidos os embriões nelas, então a gente tinha todo esse controle através dessa rastreabilidade. Então, creio não, tenho certeza que hoje essas coisas só vêm para agregar, para somar, melhorar, só coisa boa para o produtor, e, creio que só tem a novas tecnologias chegarem, né, para que a pecuária brasileira aí se alavanque cada vez mais. Sim, sim. Né, e conta pra gente também, né, um pouquinho, né, da sua rotina, né, de acadêmico, como é, né, se tem estágio, se é em laboratório, como conta pra gente um pouco. Então, todas as férias eu tiro, 1 mês a 45 dias para mim fazer um estágio, para ir para outros estados, conhecer cultura diferente. E também lá na minha cidade, eh, tem uma fazenda lá leiteira que, o filho do dono sempre me chama para estar acompanhando o manejo lá, então sempre a gente tá indo para lá. Tem um veterinário lá também que eu acompanho sempre que precisa, nos horários vagos, né, minha faculdade é integral, então final de semana e o horário que dá, a gente vai para esses manejos. Então, eu digo assim, quem quer entrar na veterinária uma profissão que você pode ganhar muito bem, mas você tem que ralar muito, tem que Tem. trabalhar muito, tem que correr atrás, porque não é fácil não, mas para quem gosta, é muito gratificante, né. Eu digo sempre, né, pra quem gosta vira hobby, não vira nem trabalho, né. Com certeza. Né, e Júlio, você falou que também, né, que começou o seu trabalhando, né, com IATF, né, conta pra gente um pouquinho, né, como é o processo, né, como você faz hoje. Certo. Então, o D0, né, a gente sempre chama o veterinário já formado para fazer esse manejo, uma vez que a gente é estudante, não é, a gente não pode dar diagnóstico, certo? Então o veterinário vem, faz o diagnóstico nessas vacas, olham se elas estão aptas a IATF, e as que estão aptas, aí passa por mais alguns manejos, e eu já consigo fazer hoje o manejo de inseminação artificial, que não precisa de fato ser formado, né, em veterinária para estar fazendo esse manejo, mas já é uma área que
uma coisa puxa a outra. Então assim que eu formar, eu já o veterinário sempre me auxilia no deserto também, me ensina. Então assim, eu formando, eu já vou conseguir estar fazendo esse manejo, né. Eh, nã ainda não tenho muito volume de gado, tô começando agora a fazer esse trabalho, mas estamos aí em busca de sempre estar melhorando para atender mais pessoas, né, Uhum. e é isso aí. Legal. Né, e você, né, tem alguma dificuldade, né, sobre a IATF que hoje, né, você passa, né, você disse que a gente sabe que só pode fazer pessoal formado, né, Sim. mas, né, você tem alguma dificuldade de dar sobre a IATF? Conta pra gente um pouco, né, a dificuldade que existe, né, vamos dizer assim. Não, hoje sempre tem, né. Tem como a gente veterinário, a gente trata de biologia, então, não são todos os animais que são fáceis de passar, né, de realizar a técnica de inseminação, tem hora ali que dá uma travada, e hoje também a gente, acho que é um dos desafios que a gente tem é lidar com o produtor. Sim, Então, lidar com pessoas não é fácil, né, mas a gente tem que ter pulso firme, saber conversar com calma, que tudo dá certo, sempre esclarecendo da melhor forma, né, e sabendo lidar bem com com o produtor, com o pessoal que trabalha na fazenda, deslancha, não tem erro, né. sim. E, né, falando um pouquinho de rastreabilidade, a Bovchain, né, ela é uma startup que atua justamente nessa área, né, na rastreabilidade. E em 2027 a rastreabilidade ela vai ser obrigatória, né, ela não vai ser totalmente de uma vez, mas vai ser gradualmente, né. E eu queria, né, ouvir, né, de você a sua visão, né, qual a sua visão sobre a rastreabilidade, né, hoje e para o futuro também. Não, eu creio que é necessário, né, além de facilitar os manejos, você conhecer o animal, isso vai muito além, uma vez que o Brasil é um grande produtor de carne, né, exporta muita carne, então, assim, hoje a gente está cada vez mais exigente no que a gente está consumindo. Então um animal que ele é rastreado, a gente tem controle de quantas vezes se esse animal teve algum tratamento, a gente tem maior confiança no que a gente está consumindo e agregando valor a esse alimento, né. Então acho assim que, a rastreabilidade é de extrema importância, espero muito que devagarzinho, mas vem crescendo para todo mundo. Vai ter creio que vai ter um pouco de dificuldade para o pequeno produtor, hoje tem muitas pessoas que têm a mente ainda fechada, mas quando a gente, toca no bolso do produtor e a gente mostra que as vantagens desse processo, creio que vai eles vão mudar de ideia e vai se adequando a essa tecnologia, certo? Sim, sim. Né, e você acha que isso vai agregar valor, né, ao produto? Com certeza, com certeza. Um produto ali que você sabe que você está comendo, de onde que veio, qual foi a procedência, né, com certeza vai agregar muito valor. Sim, hoje os consumidores estão mais exigentes, né, e é isso, a gente Exatamente, sabe que tem que ter realmente essa exigência, né, porque a zoonose está aí, né, para falar, né, exata perigo gigantesco, mas é isso mesmo. Eh, e Júlio, eu queria saber de você também, né, como você acha que os produtores, né, vão reagir, né, a essa, vamos dizer, essa novidade, né, e essa tecnologia, né? A gente sabe que grandes produtores já usam, né, a rastreabilidade, mas os pequenos ainda, né, vão reagir de forma negativa, né? Pelo menos na maioria das entrevistas que eu fiz, né, vão reagir de forma negativa, né? Qual a sua opinião, né, sobre isso, né? Como eles vão reagir, né? Então, eu também acho que no início não vai ser fácil, né, convencer o pequeno produtor, uma vez o primeiro ponto que ele vai falar: "Ah, isso mas isso é caro para mim implantar na minha propriedade". Mas quando ele vê as vantagens e como ele vai estar agregando valor no seu produto, seja até no leite, na carne, eh, com certeza ele vai mudar de ideia, uma vez que esse produto dele tendo um maior valor agregado, ele conseguindo vender mais caro, ele vai conseguir ter uma renda maior. Então ele vai ver que não vai ser um gasto, vai ser de fato um investimento. Sim, sim. Até mesmo, eles, né, os pequenos produtores têm um certo, uma desinformação às vezes, né, e Uhum, também eles quer ver eles não vão eles estão vendo o que eles vão gastar, mas não estão vendo o futuro, né, tudo. o que vai ser bom para eles, né. Eles vê Hum, primeiro um custo que eles vão ter, aham. Exatamente, isso aí. né. E hoje, né, o mercado ele não cobra, né, só a origem, né, do animal, mas também o bem-estar, né, que hoje a gente sabe que é uma coisa primordial.
E eu queria saber, né, você como acadêmico, como a medicina veterinária, né, pode contribuir para que a estabilidade ela, né, possa comprovar boas práticas e também agregue valor, né, ao produto final, né, que é o que chega na mesa do consumidor. É igual eu já falei, onde que eu tive a oportunidade de acompanhar a rastreabilidade, né. Então, todos os manejos que a gente, tinha acesso, seja de transferência de embrião ou IATF, a rastreabilidade estava presente. Então, assim, além de facilitar o controle de dados do veterinário, eh, a o controle também da própria fazenda, né. Você ali vai saber o quantas porcentagem de animais que ficaram prenhes naquela IETF, o que pode estar levando esses animais a não estar emprenhando. Então, assim, é uma infinidade de coisas que a rastreabilidade é possível se observar. Então, assim, para nós da veterinária vai facilitar muito, uma vez você vai ter tudo ali no computador, tudo nas planilhas, você não vai precisar ficar anotando em caderno, anotar número errado. Então, assim, só vai vir agregar, de fato. E, né, você como acadêmico, né, eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência com a rastreabilidade, né, que você disse que já teve, né, conta pra gente um pouquinho. Então, lá, igual eu já falei, eu tive muito acesso sempre foi nas transferências de embrião. Então, quando essas receptoras chegavam até o curral, a gente lia o brinde de identificação e também anotava qual o cruzamento que iam para essas receptoras. Essas receptoras tinham, um número, né, como se fosse um CPF delas, Sim. e a gente conseguia ter o controle desses animais. Quando esses animais recebiam 4 transferências e não tinha concepção, elas eram descartadas para o corte, né, e então sempre que a rastreabilidade até no descarte ela estava presente. Então quando o animal chegava até, eh, o dia de ser descartado, a gente tirava o bottom, né, e ia embora. Esse bottom também era reaproveitado em outro animal, só lavar ali, você tipo assim, não em média, não lembro de fato o valor de um bottom, né, mas ali você a durabilidade é muito grande, então você consegue usar um animal, se você descartar ele, você vem e pode usar em outro. E Júlia, a gente tá chegando nos minutinhos finais, né, e eu sempre tiro esse momento, né, pra você divulgar, né, o seu Instagram e também passar uma mensagem pra quem tá vendo a gente, né, pode ficar à vontade. Então meu Instagram é Júlio César Calazans, seguem lá, posto muito conteúdo de minha rotina lá. E é o seguinte, você que sonha em ser um médico veterinário, corre atrás, faça estágio, busque muito network, você vai ser uma pessoa de sucesso. Não fica sentado aí, achando que as oportunidades vão chegar até você não, a gente que tem que ir atrás. E o meu professor uma vez me falou isso e eu não esqueço: "Ande à toa, mas não fique à toa". Então tudo tiver, você você vai atrás, não fica parado aí não, você vai ser uma pessoa de sucesso, é isso aí. Estamos Per na luta. Perfeito, Júlio, né, muito obrigado, né, pela sua presença, né, pela troca de conteúdo e também pela troca de experiência, tá. É. Eu que E agradeço pela oportunidade aí. a gente que agradece. E pessoal, se vocês gostaram, né, deixa a curtida, compartilhe, também siga a gente aqui no YouTube, né, siga o nosso convidado, o Júlio César, para acompanhar um pouquinho, né, do dia a dia dele. E é isso, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, Júlio.